Gente, aproveita, já estamos no ar, estamos ao vivo para o mundo inteiro, né? Aproveita e divulga aí nas suas redes sociais, coloca o link lá no grupo da família, compartilha, você vai ver que tem um botãozinho, tem uma setinha assim com o nome compartilhar, clica nesse link, compartilha nas suas redes sociais, compartilha aí nos seus grupos do WhatsApp, porque o nosso culto vai começar exatamente às 20 horas, amém? A gente sempre começa e entra um pouco antes para poder fazer esse momento de interação e dar tempo também todos os irmãos entrarem, né? É bom porque a gente ajusta também, dá só uma conferida para mim aí, se o áudio tá tudo bem, dá um feedback aí pra gente, irmão. Quem está mais conosco? Rafael Aromates. Quem é Rafael Aromates? Eu faço a mesma piadinha toda vez, né? Deus do céu, acho que isso é coisa pastoral. 11 pessoas estão online, glória a Deus. Isso aí, gente. Vamos lá, dá tempo. Quem entrou? Alessandra e Paulo Garcia, família Garcia aqui em peso. Quem mais? Vamos que vamos. Vamos que vamos? Ainda faltam uns minutinhos. Isso aí. Bruna e Gel. Bruna, Gel, Cauã. Bruna, Gel, Cauã. Olha só, gente, eu vou falar um negócio pra você. Você que acabou de entrar na live, você faz o seguinte: se você estiver na cama, você fica de pé, né? Se você estiver aí muito confortável, eu vou assistir o culto hoje deitado na cama. Não faz isso não, querido. Você não vai chegar no meio do nosso culto. Olha que coisa bacana, irmã Jaqueline. Jaqueline está entrando também. Glória a Deus. Jaqueline de Vitória, né? É de Vitória, Jaqueline? Sim. Lá do Verbo da Vida de Vitória? Ô, glória a Deus. Amém, irmã. Vai ter a live do seu culto também da igreja de Vitória, hein? Às 8 horas. Fica ligado, fica de olho, hein? Não perde seu culto, não. Que entrou, tia Rosa lá de Caruaru, tia Rosa Jonas, família Jonas entrando aí, meu povo lá de Caruaru. Ô, glória a Deus. É isso aí, irmão. Deixa eu falar um negócio pra você. Você que está entrando aí, se você faz parte da Igreja Verbo da Vida lá de Mimoso do Sul, se você faz parte da Igreja Verbo da Vida lá de Vitória, não perde seu culto não, hein? Nós estamos aqui fazendo o nosso papel, estamos aqui no norte do estado do Espírito Santo, mas você tem seu culto aí em Vitória, se você é lá de Mimoso, você tem seu culto lá em Mimoso, se você é lá de Domingos Martins, o pastor Leandro, vai desfrutar dessa bênção onde você estiver, vai congregar lá com o seu pastor, receber da unção, deixa meu rebanho aqui e vai atrás do seu pastor. Já os que são daqui não perdem não, eu estou de olho. Coloca aí no grupo da igreja. Vamos embora, gente. Olha aí, manhinha acabou de entrar também, dona Arlindinha. Dona Arlinda Veras. Manhinha entrou. Glória a Deus. Amém. Algo que é muito importante, gente, é você, aí nos comentários a gente vai ter o link também do nosso canal, o canal lá no nosso YouTube, você clica, se inscreve, irmãos, é super importante, né? Essa semana nós conseguimos uma quantidade muito boa de inscritos e todos os dias nós temos preparado um devocional e a gente está com uma série muito bacana que é a série Criando a Sua Semana. Da mesma forma que Deus criou todas as coisas, nós estamos pegando princípios e exemplos da criação de Deus e trazendo para a nossa vida na prática, né? Isso é super importante. Então se inscreve lá no canal, assiste aqueles vídeos lá, vai ser edificante para a sua vida.
lá, gente. Compartilha aí. Glória a Deus. Quem mais está ao vivo? Patrick. Daniel Dias. Irmã Sandra. Elisângela, que está devendo uma visita aqui a nós. Fugiu no dia da visita. Glória a Deus. Irmã Lília. Graça e paz. Amém, amém. Irmã Rosilene Palheta. Olha aqui uma palhetinha também, dona Rose. Nosso irmão João Pedro Mariano. Bíblia diz que as ovelhas escutam a voz do seu pastor. Então estou falando, hein? Compartilha, fica ligado. Irmã Estrela Dalva. Muito bom, irmã. Graças a Deus você está aí com a gente.
paz, irmãos. Quero dizer que é um prazer estar com todos vocês, juntos conosco, para podermos adorar o Senhor nessa noite, agradecer ao seu nome, cultuarmos e congregarmos juntos. Amém? Aleluia! Eu creio que estamos vivendo um período tão emocionante, um período maravilhoso, onde a internet, a tecnologia pode nos dar esse momento especial de louvor e adoração, mesmo que pela internet, mas ampliando, alargando as nossas tendas. Eu convido você a compartilhar essa live. Vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu creio, querido, que existe uma unção do Espírito tão poderosa que já está nesse lugar, já está aí onde você está ligado, onde você está com o seu coração ligado aqui junto conosco. Eu creio no poder do Espírito e a unção do Senhor alcançando esse lugar. Aleluia, eu creio em uma mudança de atmosfera. Eu não sei o que você estava vivendo antes, mas eu sei que se você está ligado e conectado conosco nesse momento, aí na sua casa existe uma atmosfera celestial. Existe uma unção poderosa do Senhor banhando esse lugar e as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Convido você a cantar essa canção conosco. és maravilhoso
Querido, convido você a se levantar onde você está, irmãos. Vamos adorar o Senhor juntos nessa noite, amém? Fazer para Ele uma grande festa. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia! Glória a Deus. Estou subindo a um lugar mais alto. Já quebrei as mãos com o passado e os meus olhos vejo o futuro. O novo se fez, o novo se faz. Dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Estou subindo a um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. 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 Aleluia! Meu alvo é Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Nosso momento de Glória, atividade. nossa irmã Sandra, Rose, Alessandra, família de Alessandra lá de Brasília está presente, Mônica, Gisele. Aleluia! Pastor José Geraldo. Glória a Deus. Shalom. Dan, Fred, Ronan, Lília, saudades também. Ô, glória. Deus é bom. Amém. Glória a Deus, gente. Obrigado pela participação de cada um de vocês. É super importante estarmos juntos e através dessas lives nós estamos cumprindo o princípio do Senhor, que é estar congregando. Amém? É super importante. A Bíblia diz que não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Então, queridos, nós estamos cumprindo um princípio bíblico. Você deve estar cheio de expectativa no seu coração. Você deve criar todo o seu dia a expectativa, deve orar por esse momento, porque esse é o momento, queridos, em que nós recebemos uma palavra direto do coração de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Eu aconselho você que está em casa com a sua família nesse exato momento, você que é nossa ovelha, você que está participando através desse culto online, né? Mais do que uma live, é um culto online. Esse é o nosso culto oficial da Igreja Verbo da Vida aqui na cidade de São Mateus. E para nós é um grande prazer poder compartilhar com você desse momento. Então, querido, compartilha junto conosco, acesse o nosso canal. Acredito que vai ter aqui o link nos comentários
e você vai poder clicar no link. Você pode clicar também nesse botãozinho compartilhar, onde tem uma setinha, compartilha lá nas tuas redes sociais, compartilha no grupo da tua família, nos teus grupos do WhatsApp, porque com certeza uma palavra vindo direto do coração de Deus, irmãos, pode mudar a tua vida e o teu ministério para sempre, né? Quantas palavras nós já recebemos do Senhor, ao qual mudou a nossa história. Então, irmãos, nos ajuda, você vai estar compartilhando a palavra de Deus, automaticamente você vai estar recebendo também um pedaço desse galardão na sua vida, amém? Glória a Deus! Olha aqui, tem gente do Japão. É mesmo? Helena do Japão conosco. Ô, glória, arigatou! Tem aqui também o irmão Leozinha Figueiredo, postou assim, Birigui do Verbo da Vida. Ô, glória, que bênção! Amém! Irmã Marina Elisângela Camargo, acredito que está lá com o Marcão. Isso aí, gente, a audiência maravilhosa, mas a gente pode crescer, né, ainda mais. Eu sei que essa live ela fica no perfil da nossa igreja. Nós temos o nosso último culto de domingo, já bateu mais de 4.000 visualizações. Amém. Né? Então é uma grande bênção. Você imagina, irmãos, um culto como esse, ao qual nós já estamos quase 5.000 visualizações num único culto, nosso último culto de domingo. E eu creio, irmãos, que nós podemos alcançar todo um estado. Sabe o que é algo maravilhoso, irmãos? É que a Bíblia diz que onde Paulo passava, junto com Barnabé, junto com Silas, com seus companheiros de ministério, eles ganhavam toda uma região. Sabe uma coisa, irmãos? Nós podemos fazer isso hoje de uma forma muito mais eficaz. Podemos fazer isso hoje de uma forma muito mais fácil através das redes sociais. Então compartilha. Nós temos irmãos que estão aí no Japão nos ouvindo, outro irmão que está lá no Esmiliguido. Birigui. Lá no Birigui. Birigui o lugar. Né, o Esmiliguido é a formiguinha do departamento infantil. Mas um beijão aí onde você estiver. E quantos estão prontos para uma palavra poderosa? Caruaru também, Sóstenes Viegas. Meu primão lá de Caruaru, meu primo Sóstenes, minha tia Socorro. Ô, glória a Deus, beijão para todos vocês, beijão, primo. Quem mais está aí com a gente? Dan. Amém, amém, ô, glória a Deus. Tá entrando aí. Amém, gente. Que bênção, né? É muito bom estar com vocês, como a gente tem falado desde o início. Irmão, subiu no meu coração um tema, quero te agradecer, amor, você fica à vontade. Mas, algo subiu no meu coração, eu tenho que ficar só ligado aqui no horário. E eu quero ter a oportunidade de compartilhar isso com você hoje à noite. Nós vamos falar um pouco, irmãos, sobre um princípio maravilhoso. Né? O livro de Romanos, no capítulo 1, lá no versículo 18, versículo 19, esse texto, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre homens, sobre um tipo de homens que mesmo conhecendo a verdade das Escrituras, eles decidiram reter a verdade e continuar pregando apenas aquilo que lhe apraz, né? Eles deteram a verdade por injustiça, como diz o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele diz algo muito interessante. Ele diz que o caráter de Deus, que o poder de Deus, princípios elementares de Deus, é possível conhecer a Deus através da sua própria criação. Isso é o que o apóstolo Paulo nos diz, nos ensina nesse texto. É possível porque aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus mesmo revelou isso desde a sua criação. E quando nós analisamos as Escrituras, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, você deve entender, querido, que a Bíblia, ela traz para nós um ensinamento progressivo da vontade de Deus. E em Jesus nós temos a capacidade de conhecer quem Deus é, qual a sua vontade, qual o caráter de Deus. Será que você já parou para pensar, né, e analisando, lendo as Escrituras, será que você, vendo a pessoa de Jesus, você diz, nossa, como Jesus era legal, nossa, como Jesus era bom?
mas quando você lembra de Deus e você lê todo o Velho Testamento, você pode pensar, Jesus era bom, mas Deus é meio severo. Será que você faz uma separação entre o caráter de Jesus, o caráter de Deus e até mesmo o agir do Espírito Santo hoje, ao qual a Bíblia diz que Ele habita em nós, que Ele nos ungiu, nos capacitou. A Bíblia diz que Ele nos ajuda e nos auxilia em todas as coisas. Então, querido, eu quero falar algo para você. Jesus, Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Jesus, Ele veio mostrar quem Deus é na sua totalidade. Mas desde o início, desde o começo, desde o Gênesis, Deus ele começa a demonstrar quem Ele é através das coisas que foram criadas. É muito interessante você lembrar daquilo que o capítulo 1 diz, e nós estamos falando isso durante toda a semana. Você pode nos acompanhar lá no nosso canal, você pode entrar. Nós estamos fazendo uma analogia entre a criação de Deus desde o primeiro dia até o sétimo dia. Nós iremos falar sobre isso, e nós estamos fazendo comparações, estamos trazendo para a nossa vida hoje na prática, né? Essa série chama-se Criando a Sua Semana. Então, irmãos, é muito interessante porque Deus criou todas as coisas. Deus criou a natureza, criou as árvores e disse, seja segundo a sua espécie. Deus criou os animais e disse que eles se multipliquem, cada um segundo a sua espécie. Deus, ele até mesmo se reproduziu no homem, quando Deus fez o homem à sua própria imagem e à sua semelhança. Deus estava se reproduzindo no homem, expandindo o seu reino aqui nessa terra. E no quarto dia, especificamente, Deus ele fez algo muito interessante. A Bíblia diz que Deus criou os luzeiros, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus colocou o sol como governante do dia, colocou a lua como governante da noite, criou as estrelas. Isso está escrito no quarto dia. E é muito interessante, irmãos, porque Deus estava estabelecendo algo que nós chamamos de sistema hierárquico. Nós podemos conhecer a vontade de Deus a partir da sua criação, e é o primeiro momento em que a palavra governo é escrita na Bíblia. Quando Deus diz que o sol estava governando o dia, Deus criou os luzeiros para governar o sol o dia e a lua a noite, e Deus estava ali criando as coisas e dando capacidade, possibilidade do homem conhecer a vontade de Deus através da sua criação. Isso é algo muito interessante, é algo que você pode guardar aí, porque nós estamos criando um pensamento, estamos criando, uma ideia e fundamentando isso que nós estamos falando com as Escrituras, com a palavra. Isso que eu estou falando para você, querido, não é algo muito difícil de se compreender. Se você parar para pensar hoje, existe inclusive em muitas culturas aborígenes, o sol ele é adorado, o sol ele é tido como Senhor, o sol ele é tido até mesmo como um Deus, o Deus Sol e o Deus ou a deusa Lua. Em muitas civilizações, em muitas culturas aborígenes, eles são capazes de adorar o sol e a lua, e é para eles como um Deus, como um governante sobre eles. O que é que eu estou querendo falar para você, queridos? Que Deus, desde o início, ele criou esse sistema de hierarquia, trazendo para nós hoje, num âmbito, trazendo para nós uma ideia rema, nós podemos chamar também de princípio de submissão e autoridade, ou de governo, Nós sabemos, irmãos, que Deus, os livros de Salmos nos diz que os céus são do Senhor, porém a terra deu ele aos filhos dos homens. Isso é muito importante, irmãos, porque o homem, ele tem e tinha desde o início a capacidade de governar sobre todas as coisas. Mas o que eu quero falar para você especificamente é que a ideia de haver governo,
a ideia de haver autoridade, a ideia de haver hierarquia, ordem sobre todas as coisas, foi Deus quem estabeleceu assim. Foi Deus quem criou isso, meu querido. Desde o início, desde quando Deus criou Adão e Eva, desde o início de quando Deus criou o gênero humano, Deus estabeleceu ao homem governe, exerça autoridade, domine. O homem, ele era guardião, ele era governante, ele deveria dominar aqui sobre essa terra. Amém, irmãos? E é algo que nós vemos que não aconteceu. No capítulo 3, Adão e Eva, eles caem da posição e o outro governante assume a autoridade sobre isso, sobre a terra, né? Lá em Lucas, no capítulo 4, em uma das tentações, a Bíblia diz que o diabo, chegando para Jesus, mostra-lhe o governo, a autoridade, o domínio sobre essa terra e diz: se você se prostrar e me adorar, eu te darei, porque a mim foi entregue. Nós sabemos, irmãos, que existe um princípio, que esse princípio é quando você se coloca à sujeição de alguém, quando você obedece à ordenança de alguém, você está recebendo do governo e da autoridade deste alguém sobre você. Quando alguém diz para você fazer algo e você se submete, você está admitindo esse governo, essa autoridade sobre a sua vida. E foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. Quando eles comeram da árvore que Deus disse para não comer, e árvore dessa, o fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, em que o diabo falou para que eles comessem, eles estavam se colocando debaixo de uma sugestão, eles estavam recebendo sobre si mesmos o governo, o domínio, a autoridade do diabo sobre a vida deles. Mas, querido, eu quero trazer isso num âmbito ainda maior. Eu sei que você conhece a história. Jesus, ele veio justamente para esmagar a cabeça da serpente. Jesus, ele veio exatamente, irmãos, para tomar as chaves do inferno e da morte. Jesus, ele veio exatamente para desfazer as obras do inferno e nos deu o poder e a autoridade hoje para que nós possamos dar continuidade ao seu trabalho, ao seu ministério aqui na terra. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse: todo o poder me foi entregue, toda a autoridade me pertence nos céus, na terra e debaixo da terra. Portanto, ide, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais vão te acompanhar aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, expelirão demônios, pisarão serpentes e escorpiões, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Em João capítulo 20, versículo 21, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém, igreja? Aleluia. Posso ouvir um amém aí, igreja? Amém. Amém, Flaviane? Amém. Glória a Deus, eu tenho ali, irmãos, uma grande igreja ali me apoiando, dando todo o incentivo, assim como você também está nos incentivando. Mas Jesus colocou sobre nós, irmãos, e eu quero trazer para você a lembrança daquilo que o próprio Jesus falou também em João no capítulo 13. Jesus, ele estava mais ou menos nos últimos dias aqui na terra, junto com os seus discípulos, cumprindo o seu ministério presencial, o seu ministério terreno. Ele estava na noite da Páscoa, na noite da ceia, ao qual nós iremos comemorar nesse próximo domingo. Amém, aleluia. Aleluia, e toda a igreja está convocada para ceiar junto conosco. Iremos falar um pouco mais sobre isso no final, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Jesus, ele diz algo muito interessante. A Bíblia diz que, tendo amado os seus, os amou até o fim. O fim de quê? O fim do seu ministério terreno aqui na terra. Tinha chegado o momento, sabendo ele que era de Deus e voltara para Deus, e que tinha chegado esse momento de cumprir o plano da redenção na cruz do Calvário, tendo amado os seus, tomando a toalha, cingiu-se
com ela, tirou a vestimenta de cima, cingiu-se com uma toalha, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Um pouco mais à frente, depois que Pedro faz toda aquela indagação, Jesus diz: vós me chamais de mestre e senhor, e eu verdadeiramente o sou. Portanto, assim como eu vos lavei os pés uns dos outros, também deveis vós lavar os pés uns dos outros. O que isso é muito interessante, irmãos? É que Jesus estava reconhecendo o seu senhorio, a sua autoridade sobre a vida daqueles discípulos. E a minha pergunta hoje à noite para você é a seguinte: quem é a autoridade espiritual sobre a sua vida? Posso te perguntar especificamente, quem é o seu pastor? Porque é algo bíblico, irmãos, congregarmos. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos diz isso: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, nos diz que Ele mesmo separou uns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para que eles possam desempenhar bem o seu papel, o seu serviço, até que todos cheguemos à unidade da fé, à plenitude da varonilidade de Cristo Jesus. Foi o próprio Jesus que estabeleceu os 5 dons ministeriais. Foi Ele quem chamou esses homens, profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres, para o crescimento da igreja. E esses dons estarão em operação enquanto a igreja estiver aqui nessa terra. Amém. Então, se você se considera filho de Deus, igreja, discípulo de Jesus, você precisa saber que, como igreja, existe uma autoridade espiritual sobre a sua vida. A questão é se você tem recebido da influência dessa autoridade e se você também tem se colocado numa posição de servo perante essa autoridade. Sabe, querido, algo que é muito interessante é que quando uma pessoa é insubmissa em seu coração, um dos sinais que isso é muito latente é diminuir a distância entre você e a autoridade sobre a sua vida. Queridos, isso é algo muito interessante e é algo muito fácil de você ver. Quando você reconhece e honra uma autoridade sobre a sua vida, você sempre considerará da influência, você considerará inclusive a paternidade dessa pessoa sobre a sua vida, você irá considerar os ensinamentos dessa pessoa sobre a sua vida. Mas se de alguma forma sempre você está querendo diminuir a distância, e eu não estou falando, irmãos, que existe mais importante ou menos importante no reino de Deus, porque perante o Senhor somos todos iguais. Mas foi Deus quem criou uma autoridade sobre a sua vida. Alguém que sim precisa responder por você e está espiritualmente sobre você. A Bíblia diz, irmãos, desde o livro de Êxodo, né, quando Moisés foi levantado e Miriam, certa vez, ela falou contra Moisés e ela disse: será que Deus só fala com Moisés? E a Bíblia fala, irmãos, que houve um pronto juízo sobre ela. É claro que era uma velha aliança, é claro que o juízo já estava pronto naquele momento, naquela época, porque Jesus ainda não havia morrido, o pecado ainda estava na natureza humana. Outros personagens como Coré, Datã e Abirão também tiveram um discurso maravilhoso e eles disseram: porventura Deus fala apenas com ele, porventura toda a congregação não é santa. Um discurso que parecia até mesmo politicamente correto, como nosso querido e amado pastor Jorge Anderson sempre costuma falar. Nós não somos politicamente corretos segundo esse movimento, nós somos
biblicamente corretos, irmãos, segundo a palavra de Deus. E aquilo que Deus diz é algo inegociável para nós. Amém. Então eu quero dizer, queridos, não tente diminuir essa distância, não tente querer ser semelhante, porque esse foi exatamente o sentimento de Lúcifer quando disse: vou edificar o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Quando você, irmãos, tenta ser igual, tenta ser semelhante ao teu líder, a pessoa, a autoridade espiritual que está sobre a sua vida, você está desonrando, você está desvalorizando. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu tive a oportunidade de viajar muito ensinando pelo Rema Brasil e também como ministro itinerante da palavra, inclusive viajando por alguns países. E eu conheci, irmãos, tive a oportunidade de passar um final de semana na casa de uma determinada pessoa, de um pastor, de um casal missionário, de um casal pastoral que estavam à frente de uma igreja. E era muito interessante, irmãos, que esse pastor, ele tinha um filho de aproximadamente 7, 8 anos, e ele sempre chamava esse filho de amigão. Ô meu amigão, ô meu amigo, você é meu amigo, vem cá, você é meu amigo, amigo fulaninho de tal. E irmãos, eu percebi que a posição de amigos ao quais eles sempre foram, pai e filho devem ser amigos, mas acima dessa posição de amizade está uma posição de paternidade. Aleluia. Infelizmente, esse pastor, irmãos, desconsiderava essa posição e essa postura de pai para sempre chamar o filho de amigo. Sabe o que eu percebi, irmãos, com o passar do tempo? Eu tive, na verdade, a oportunidade de estar alguns dias. Fiquei um final de semana com eles, mas passei 20 dias naquela cidade, servindo naquela igreja. Eu percebi que aquele pastor também tinha dificuldade de corrigir o seu filho. Era como se para ele fosse muito mais confortável estar naquela situação e naquele relacionamento de amizade do que exercer uma paternidade, trazendo uma correção pronta, breve, sobre aquela criança. E a Bíblia diz, irmãos, que nós somos amados pelo Senhor porque Ele nos corrige. Amém. Isso quer dizer que se você está numa igreja, num ambiente onde as pessoas, os líderes, o pastor da tua igreja não te corrigem em algo, isso significa, queridos, que muito provavelmente você não está crescendo à proporção que deveria. Porque alguém, uma autoridade que está sobre a sua vida, ela te corrige para o teu crescimento, querendo ver exatamente o seu crescimento e te ver chegar mais longe, te ver sendo capaz de assumir mais responsabilidades. Então, querido, um conselho que eu dou para você: se você tem um líder, chama-o de líder. Se você tem um pastor, chama-o de pastor. Paulo nos ensina no livro, irmãos, de Coríntios, por mais que você tenha muitos guias ou pessoas que te influenciaram, contudo, não tendes muitos pais. Algo que nós sempre ouvimos da voz do nosso querido amado pastor Jorge Anderson, e eu vou citá-lo sempre, porque ele é o meu pastor, e nessa matéria, falando sobre submissão e autoridade, sobre hierarquia, ele para mim é uma das maiores autoridades hoje no Ministério Verbo da Vida e em qualquer outro ministério também. Ele sempre diz algo. Ele diz que para toda fase da sua vida existe um nome que Deus colocou para te fazer crescer, para impulsionar o teu crescimento. E eu pergunto para você, qual é o nome? Quem é a pessoa que Deus colocou perto de você para te fazer alcançar um novo nível, uma nova etapa, uma nova fase? Se você reconhece essa autoridade sobre a sua vida, se você é capaz de reconhecer essa pessoa sobre a sua vida, eu quero dizer algo para você: reconheça, honre a unção e honre a pessoa também. Amém. Isso é algo muito sério, irmãos. Você vai ver em toda a Escritura. No livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 23, Paulo ele diz algo muito interessante. Ele diz que Jesus é o cabeça da igreja
Jesus é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da esposa. E isso, irmãos, nada mais é do que esse sistema de hierarquia. Se eu falar para você, irmãos, que os céus, ele é composto por um sistema de hierarquia, ao qual Deus está sobre todas as coisas. Reconhecemos a Trindade, irmãos, e Jesus se colocou numa posição de servo. E Jesus até disse, olha, o Espírito Santo que eu vou enviar, ele só vai falar aquilo que eu estou dizendo. Quando nós lemos as Escrituras, você vai perceber que até existem níveis de anjos, arcanjos, querubins, serafins. A Bíblia fala sobre todos esses tipos de anjos. Queridos, isso é algo muito sério. Existe hierarquia nos céus, existe hierarquia no inferno, existe hierarquia no reino de Deus, existe hierarquia na igreja de Jesus Cristo. E quebrar esse princípio, irmãos, é estar vivendo fora daquilo que Deus estabeleceu como igreja do Senhor. Quebrar esses princípios, irmãos, é estar se distanciando do propósito e do princípio de Deus. Algo que é muito interessante, irmãos, é que Hebreus capítulo 13, lá no versículo 17 em diante, vai dizer, olha, honrem os vossos guias, honrem os vossos pastores, porque eles irão dar conta das suas vidas. Que coisa interessante, não é, irmãos? Sabia que existe uma grande responsabilidade em ser um líder, existe uma grande responsabilidade em ser um pastor, para estar orando pela sua vida, estar guardando você em oração, estar te alimentando com uma palavra que vem da parte de Deus, de estar conduzindo você pelo caminho em que você deve andar segundo as Escrituras, auxiliando, ajudando o teu crescimento. É uma grande responsabilidade, mas você como ovelha também tem uma grande responsabilidade em ouvir a voz do seu pastor. Aleluia. Aleluia. Isso é algo muito importante, querido. E quanto mais rápido você for capaz de identificar isso, mais rápido será o seu crescimento. Então vou falar mais uma vez, não diminua a distância, não queira ser semelhante ao Altíssimo, em outras palavras. Isso foi algo que Lúcifer quis, disse, e a Bíblia diz que ele foi expulso dos céus pelo próprio Deus. Outros textos, irmãos, que são maravilhosos, e quero fazer uma pausa aqui para falar para você que graças a Deus tem muita gente aqui online. Eu até pensei que pela palavra muitas pessoas não iriam ouvir, talvez se nós estivéssemos falando sobre prosperidade, sobre cura divina, sobre o quanto rico você é, sobre o quão próspero, o quão sarado você é, o quão feliz você é. Talvez a gente tivesse até com mais pessoas online, mas graças a Deus o nível aqui está bom. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Pedro fala em 1 Pedro no capítulo 2, irmãos, a partir do versículo 12, ele diz, mantenha o seu procedimento exemplar no meio dos gentios, porque pela prática do bem, ou por quanto mais você pratica o bem, você vai ter a capacidade de emudecer a voz daqueles que falam mal de nós como igreja. Se falam mal de você, queridos, a forma e a maneira de você calar a boca dessas pessoas é sendo bom, é praticando as Escrituras, é mostrando o caráter de Deus, porque quando virem as suas ações, irão dizer, esse camarada só pode ser crente, essa pessoa só pode ser um filho de Deus, só pode ser um servo de Deus. Então, queridos, isso é algo muito sério. E Pedro continua dizendo, honrai a toda instituição humana. Eu sei que nós somos peregrinos aqui nessa terra, eu sei, irmãos, que nós pertencemos aos céus, mas estamos aqui nessa terra debaixo de um governo, debaixo de autoridade. E no versículo posterior ele diz, honrai a todos, honrai o rei. E como nós vivemos num sistema democrático, nós elegemos um presidente que governa o nosso país. Eu pergunto para você, o quão mal do presidente você fala? Saiba, você está falando contra uma autoridade que Deus constituiu.
O quão mal você fala dos seus governantes, você fala mal do seu prefeito, quer dizer que a autoridade, o prefeito, foi Deus que constituiu para o governo do povo e para que haja, irmãos, uma paz em se pregar o evangelho, para que haja organização e paz, para que nós como igreja possamos viver uma vida boa aqui nessa terra. Existe um governo, existe autoridade, e você como crente não deve falar mal das autoridades, lembrando que não pode sair da mesma boca água doce e água salgada. Amém. Você deve estar atento quanto a isso, irmãos. Eu não estou dizendo que o homem foi Deus que colocou lá, nem do Partido Vermelho, nem do Partido Azul, mas eu estou dizendo que o fato de haver um governante lá, Deus está nesse negócio, é uma autoridade constituída pelo Senhor, e nós, como crentes, devemos orar pela vida dele e honrar a ele. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, orai por aqueles que estão instituídos de autoridade. Inclusive o nosso prefeito, os governadores, nosso presidente. E você deve orar, irmãos, por toda instituição humana, seja o Congresso, seja o STF. Deve orar muito, irmãos, porque nós precisamos de muita oração naquele governo. Amém. Algo que é muito interessante é o livro de Romanos, no capítulo 13. A partir do verso 1, ele nos diz, irmãos, que toda autoridade é divinamente constituída pelo Senhor. E a autoridade serve como instrumento, ferramenta de Deus para castigo daqueles que praticam o mal, como para benefício daqueles que praticam o bem. Amém. Queres tu não temer as autoridades, faz o que é certo. Isso é algo muito importante, irmãos. A autoridade, ela serve e é ministra do Senhor para castigar os malfeitores. Assim como as autoridades foram levantadas para o nosso benefício daqueles que praticam o bem. Algo que é muito importante também, irmãos, é o que Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, no versículo 2, quando ele diz: filhos, honrai pai e mãe, para que te vá bem, para que você tenha longos dias de vida aqui na terra. Por que eu estou falando isso para você? Porque, querido, muito provavelmente, eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar um presídio, uma casa de detenção, você vai encontrar lá pessoas, na sua grande maioria, eu poderia dizer 99% delas, que estão lá porque não ouviram a voz dos seus pais. Não ouviram quando seu pai disse: olha, volta para casa até as 10 da noite. Não ouviram quando a sua mãe disse: olha, volta para casa porque eu quero dormir. Não ouviram quando seu pai e a sua mãe disse: deixa de andar com fulano e com ciclano porque eles não prestam. Eu ouvi quantas vezes, irmãos, minha mãe dizer, que inclusive está aqui na live, oh, glória a Deus e aleluia, acredito que ela deve estar ainda: quem anda com porcos, farelo come. Me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Queridos, se nós dermos ouvidos às pessoas que Deus maravilhosamente colocou sobre nós como autoridades, nós seremos guardados pelo Senhor, estaremos debaixo dessa autoridade, cumprindo, irmãos, a vontade de Deus. Ah, pastor, mas você não sabe que aquela autoridade me subjugou, você não sabe que aquela autoridade me fez um mal, você não sabe que aquela autoridade foi ruim comigo. Querido, saiba prontamente que da mesma forma que nós iremos dar conta pelas ovelhas de Deus, nós também, irmãos, sofreremos juízo e castigo da parte de Deus, se formos negligentes com as nossas ovelhas. Amém. Aleluia. 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 Estar debaixo de uma autoridade, irmãos, é um lugar de proteção. Se você se sente desconfortável com isso, eu convido você a fazer a sua matrícula no Rema Brasil. Amém. E você vai aprender uma matéria chamada submissão à autoridade. Isso. E durante 7 aulas você vai ouvir especificamente sobre esse assunto. E você vai sair daquela sala de aula dizendo: pai, muito obrigado porque eu tenho autoridade sobre a minha vida. Obrigado porque eu sou uma esposa e eu tenho um marido que cuida de mim. Você vai dizer: pai, muito obrigado pelo meu pai, pela minha mãe que cuida de mim. Você vai dizer: Senhor, muito obrigado pelo meu pastor que cuida de mim. Obrigado pelos meus líderes. Obrigado pelo meu supervisor. Obrigado pelo meu apóstolo. Obrigado pelo ministério Verbo da Vida que o Senhor
Senhor trouxe para que eu possa servir ao teu reino através desse instrumento. Aleluia. Você vai glorificar a Deus, irmãos. Amém. Porque você vai entender que ser submisso, dar ouvidos, é você estar cumprindo a vontade de Deus. Ah, pastor, mas os homens são falhos. Sim, queridos, mas lembre-se que a sua vida, ela é extremamente importante para Deus, porque Ele comprou ela com o sangue de Jesus. Se o seu líder fala algo para você, querido, e não for pecado, você deve obedecer. Isso. A única maneira que você deve não obedecer uma liderança espiritual sobre a sua vida é se você estiver cometendo um pecado, irmão. Amém. Se aquilo estiver descumprindo um princípio bíblico. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 4, que aqueles governantes naquela época, eles disseram a Pedro, Tiago e João: nós proibimos vocês de pregar esse evangelho. E Pedro, Tiago e João disseram: olha, mas importa-nos servir a Deus do que a homens. Por quê? Porque eles estavam descumprindo a vontade de Deus, que era pregar o evangelho. Amém. Então, a única maneira que biblicamente você tem de não se submeter, de não se sujeitar a uma autoridade sobre a sua vida, é se ele estiver falando para você pecar. Aleluia. Se você é esposa e você não quer obedecer ao seu marido, é simplesmente se ele disser: olha, vai e diz que eu não estou, então você não deve obedecer, porque em primeiro lugar você deve obediência ao Senhor. Em primeiro lugar você deve se submeter ao Senhor. Agora, você que é esposa, eu te pergunto: qual nível de obediência que você quer do seu filho? Então, talvez seja o mesmo nível de obediência que você deve dar ao seu esposo ou ao seu marido. Talvez os seus filhos não te obedeçam tanto quanto você deveria, porque você também é tão questionador assim. Talvez os teus filhos te questionem na mesma proporção que você questiona quem está acima de você. Queridos, nenhum problema em querer saber como fazer, mas quando no teu coração um questionamento está envolvido com insubmissão, você deve estar atento a isso, porque isso, queridos, traz maldição sobre a sua vida. E muita coisa pode estar errada exatamente porque vocês têm sido insubmissos. A Bíblia diz, irmãos, que por não discernir o corpo de Cristo, existem muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Quando você entende um pouco sobre o corpo de Cristo, o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios no capítulo 12, e ele diz: porventura o olho é maior do que a boca, ou o nariz? Não, todos são de igual importância, porém com responsabilidades maiores, diferentes. É isso que você deve guardar. Quando nós falamos sobre o corpo de Cristo, estamos falando sobre membros desse corpo. Inclusive a autoridade está sobre você. Se você não tem discernido isso, um membro do corpo de Cristo que exerce autoridade sobre a sua vida, querido, muito provavelmente você não está discernindo o corpo e você pode estar no time de fracos, doentes e não poucos que já pereceram. Queridos, eu já conheci pessoas que conheceram o Evangelho, pessoas que já congregaram, mas que morreram antes do tempo, simplesmente porque no seu coração fechou-se para receber uma instrução, fechou para não receber da palavra, fechou para não receber do seu pastor. Querido, se você não concorda, glória a Deus e aleluia, procura uma outra igreja, que vai ser uma grande bênção para você. Amém. Mas não esteja numa igreja que você não se submete, não concorda com isso ou com aquilo, porque você vai estar sim debaixo de insubmissão. O concordar, queridos, nunca fez parte de mim e de você.
Quando alguém está acima de nós e nos dá uma diretriz, não cabe a nós concordar ou deixar de concordar. Nós só temos a opção, irmãos, de absorver e de glorificar o Senhor por uma oportunidade de obedecê-lo. Amém. Se isso não for pecado, querido, você deve fazer. E deve, assim como você toma banho todos os dias, assim como você precisa fazer a barba costumeiramente, observar se em teu coração não está crescendo um sentimento de insubmissão. Lembre-se, se colocar sempre na mesma posição ou diminuir a distância do seu líder, querido, isto é insubmissão. E é algo que Deus corrige desde sempre. Queridos, eu espero que essa palavra tenha abençoado você. Eu espero, irmãos, poderosamente que esses princípios eternos e bíblicos tenham trazido para você a responsabilidade do que é ser igreja, filho de Deus e discípulo de Cristo Jesus. Eu quero finalizar com o último texto. Paulo ele vai dizer, irmãos, no início da carta de Coríntios, desde 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que faleis todos a mesma coisa, tendo a mesma disposição mental, dando o mesmo parecer. Porque existem alguns, fiquei sabendo, de que dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e até uns que dizem: eu sou de Cristo. E esses, irmãos, são os piores. Porque aqueles que dizem: eu sou de Cristo Jesus, estão desconsiderando completamente qualquer autoridade sobre a sua vida, num sentido de que obedecem apenas a Jesus. Queridos, obedecer a Jesus é aqui nessa terra, está também obedecendo a homens que o próprio Jesus colocou sobre as nossas vidas para auxiliar o nosso crescimento. Amo você, que a paz de Cristo possa repousar sobre o seu coração e que você possa absorver essa semente maravilhosa, dando muitos frutos na sua vida. Aleluia, oh glórias. Glória a Deus, amém, queridos? Eu creio que você acolheu com mansidão essa palavra que foi semeado, que foi plantado na noite de hoje, né, que foi compartilhado. Eu creio que veio direto do trono de Deus para nós. Num momento como esse, né, onde se discute tanto sobre política, sobre autoridades, né, e quantas pessoas estão falando: eu concordo com esse lado, eu concordo com o outro lado, mais tendendo para o lado político até do que para o lado, né, pela sua preferência política, até do que para o lado da necessidade do momento, né? A necessidade do momento é o quê? Cuidar da nossa saúde, sim, cuidar da nossa economia também, amém? Então, que você se coloque debaixo das autoridades, que você se coloque numa posição onde você vai estar sendo aprovado pelo Senhor, da forma como você está se posicionando, da forma como você está se mostrando nas redes sociais. Se coloque debaixo das autoridades, querido. Você será encontrado, aprovado pelo Senhor. Amém? Eu quero dar um alô aqui, interagir um pouco com as pessoas que estão online. Nesse meio tempo, enquanto você ministrava, muitas pessoas entraram. Entrou meu amigo Jonathan, a esposa da Tati, a Silete, lá de Macaé, acredito eu. Acho que está em Macaé, morando em Macaé. Ju Leal, Rafael Lohan. Quem mais? Marina já tinha entrado, Terezinha, minha mãe. Meu pai também está lá junto com ela. Cláudia, Dona Arminda, quando você mencionou Maria, ela falou amém. Tá lá, tá acompanhando. Aleluia, glória a Deus. Elisângela, ouviu muito da avó, né? Quem se mistura com o povo, para ela come. Aleluia. Eu escutei muito também do meu pai, quem acompanha a morcega, amanhece de cabeça para baixo. Aleluia. Não é assim? É isso aí. Aleluia, glória a Deus. A irmã Dilma, lá de Tiradentes, IEVV Tiradentes, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falou assim: paz, pastor, ame e respeite meu pastor Márcio, da IEVV Tiradentes. Glória a Deus. Miriam, quem mais? Glória a Deus. O restante do pessoal já estava. Cauângela e Bruna, um beijão para vocês. Família abençoada. E a família Garcia também sendo presente. João, Patrick, João e Paloma, na verdade agora a família Mariano, né? Igor e Karina, tô sentindo falta de vocês, hein? Fica aqui a dica online.
A chamada. Ô, glória, isso aí. Presente, 1, 2. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus é bom, amém? Então, dando continuidade ao nosso culto, nós vamos fazer agora o nosso momento de dízimos e ofertas. Queridos, eu quero abrir com vocês lá. Quero que você abra, quero que você acompanhe comigo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. É um versículo muito conhecido, né? No capítulo 9, versículo 6. Mas a Bíblia diz que falar das mesmas coisas é segurança para nós. E lá está dizendo assim: isto afirmo. Isso é Paulo escrevendo aos Coríntios. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Eu quero dizer para você que nesse momento, né, seja lá um momento de quarentena, de isolamento, se você está em home office ou não, esse momento de reclusão social, onde a gente não está podendo se ver tanto assim, você ainda continua semeando e colhendo, porque você deseja continuar colhendo, amém? Então só pode colher aquele que tem semeado. Hoje a gente estava aqui em casa curtindo um dia de chuva, né, pensando assim, nossa, que bom essa chuva, estava tanto calor nesses dias, né, que bom que veio agora essa chuvinha para nos alegrar, para refrescar um pouco. E eu lembrei de algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração: só se alegra com a chuva aqueles que têm sementes. Você tem sementes para se alegrar com a chuva de Deus? Você tem sementes para se alegrar com a palavra? Que quando a palavra vem, ela rega a sua semente e vai dar fruto poderoso? Então se alegre, queridos, com a chuva, se você é um semeador. No versículo 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E no versículo 8: Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E para finalizar, no versículo 10: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Queridos, no versículo 10 é bem interessante, porque o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: que Deus, ele dá semente para aquele que semeia e dá pão para alimento. Então ele separa essas duas coisas. Aquilo que você recebe de Deus, parte deve ser separado para a sua semeadura e parte deve ser separado para o seu alimento, além da primeira parte que você deve separar com os seus dízimos. Então nós precisamos aprender a administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. 10% nós devemos separar como dízimos, uma parte nós devemos separar como nossa sementeira, né, para nossa semeadura, e a outra parte nós devemos separar para o nosso alimento. Querido, se você comer a sua semente, como você vai dar alguma coisa? Então algo sempre precisa ser separado para que você possa continuar sendo semeador e para que você pode continuar também sendo aquele que vai colher. E Deus vai aumentar a sua sementeira. Não se preocupe com o aumento da sua sementeira. Lembre-se que o poder multiplicador, ele está na semente e ele vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus vai nos enriquecer para tudo, em toda generosidade, assim como está no versículo 11. Amém? Então nesse momento, ou num outro momento depois da nossa live, você pode entrar no PicPay da igreja, você pode entrar na conta bancária para fazer uma transferência, você pode também utilizar um link que nós vamos disponibilizar, que é um link de pagamento. Através desse link você pode usar cartão de crédito ou emitir um boleto bancário para entregar seja o seu dízimo ou a sua oferta, querido. Mas não deixe de ser participante nesse tempo, não deixe de cumprir a palavra nesse tempo, não deixe de fazer a sua parte, de adorar ao Senhor também com seus dízimos e as suas ofertas. Mas você pode pensar assim: nossa, mas nesse tempo as minhas rendas abaixaram tanto, diminuíram, porque eu não estou podendo trabalhar de uma forma como eu trabalhava antes. Querido, diminuiu, mas não secou. O Senhor vai continuar te provendo, o Senhor vai continuar te fazendo superabundar. E eu quero lembrar para você que existia um povo que estava em muita tribulação. Eles fizeram questão de semear. É o que Paulo fala aqui aos Coríntios. Eles fizeram questão, o povo da Macedônia fez questão de se levantar, e eles estavam vivendo um momento de pobreza, mas a profunda generosidade deles superabundou nessa grande oferta que foi levantada. Amém? Então não interessa aquilo que nós estamos vivendo, nem o tamanho da nossa oferta, interessa o nosso coração e a forma como nós continuamos semeando. Amém? Com o nosso coração na obra, com o nosso coração no Senhor, e fazendo isso com alegria. Então, depois você vai ver o link aí disponível na live, na descrição do texto.
as formas como você pode dizimar e ofertar. O importante é que você não pare, que você não deixe de fazer a sua parte, amém? Glória a Deus. Tem mais alguma coisa? De dízimos e ofertas? Ok, vamos para os avisos? Quer falar com o pessoal? Vamos para os avisos. Aleluia! Vamos para os avisos então, queridos. Como foi dito aqui hoje no culto, né? No domingo nós vamos fazer a nossa Santa Ceia. Também é o nosso domingo de Páscoa. Nós faremos a nossa Santa Ceia online. Amém? Glória a Deus. Em tempos de era digital e de cultos online, de lives, faremos a nossa ceia online. Não deixamos de fazer. Então, eu já quero te instruir para que você separe o seu kit na sua casa. Amém? Deixa separado o seu pão. Deixa separado o seu suco de uva. Ou aquilo lá, mas pode ser que eu não tenha nesse momento o suco de uva, pode ser que eu não tenha nesse momento o pão exatamente como seria da ceia. Querido, separe um biscoitinho, separe um copinho com água, amém? Separe segundo o que tiver no seu coração, que importa é que nós façamos esse momento juntos, que você participe ao vivo e nós vamos ceiar juntos e vamos cumprir esse mandamento do Senhor. Uma ótima notícia para as crianças, amém? No domingo, além deles poderem ceiar conosco ao vivo, também vai ter uma aula também de Santa Ceia, amém? Uma aula gravada, preparada pelos nossos professores da nossa equipe de crianças, Verbo da Vida São Mateus. Já está preparando uma aula poderosa e nessa aulinha também vai ter a Santa Ceia, amém? Essa aulinha vai estar disponível no YouTube da igreja no domingo a partir das 14 horas. Então na parte da tarde os papais assistem com as crianças e às 18 horas em ponto nós daremos início, até um pouquinho antes de estar entrando para dar tempo para o pessoal chegar. Já vamos entrar e começamos a adorar o Senhor uns 10 minutinhos antes, amém? Através do Facebook da igreja. E depois também essas lives estão ficando disponíveis no nosso YouTube. E aí eu quero falar com vocês sobre isso. Amém, gente? Por que nós ainda não estamos transmitindo ao vivo direto do nosso YouTube? Porque nós precisamos que vocês se inscrevam no canal. Dê uma olhadinha aqui no nosso canal da Igreja Verbo da Vida São Mateus, no YouTube. E ainda nós ainda temos menos de 100. 100 pessoas. Menos de 100 pessoas. Então nós precisamos alcançar um número aí de 1000 pessoas para que nós possamos fazer isso com excelência, queridos. E eu sei que você pode ajudar. Pede a todo mundo da sua família, pede essas pessoas que estão nos acompanhando. Curte o canal que vai facilitar muito a nossa transmissão. Vai nos ajudar isso, amém? Em tempo real lá no YouTube a qualidade fica bem melhor e você vai ser mais ainda abençoado. Aleluia? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Obrigado por todo mundo estar aí presente conosco. Vamos cantar mais uma para a gente encerrar? Vamos. Vamos lá. O Senhor marchando, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo
você está na sua casa, com a sua família, amém? Pai, nós queremos te agradecer Amém, pela tua Senhor. bondade, Pai. Obrigado por esse dia, por esse culto, por Somos coisas gratos, grandiosas e Senhor. tão poderosas que o Senhor tem feito nesse tempo, nesses dias, nas nossas vidas e nas nossas famílias, Pai. Muito Obrigada porque nós não andamos com medo, Pai, nós não andamos temerosos por aí, nós não andamos de qualquer forma, mas andamos, Pai, com a nossa cabeça erguida, sabendo que o nosso general é o Senhor, que o Senhor tem cuidado de todas as coisas e que o inimigo não pode, Pai, vencer contra nós já somos mais que vitoriosos, nós já somos mais que vencedores, nós já vencemos essa batalha, Pai, nós já vencemos esse tempo, o Senhor já viu o nosso futuro, o Senhor tem para nós caminhos de paz e não de mal, Pai, o Senhor tem para nós pastos verdejantes no qual nós podemos nos deleitar, Senhor. Obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Nós abençoamos agora todas as famílias que estão assistindo nas suas casas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que eles andarão, permanecerão em saúde divina, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nenhum mal pode atingir as suas casas, porque a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, Pai. E nós não vamos tropeçar em pedra alguma, porque aos teus anjos, Senhor, dá ordem ao nosso respeito. Amém, Senhor. Obrigada pela tua bondade, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigada porque anjos nesse momento, Pai, estão fazendo a nossa guarda e a mão poderosa do Senhor está estendida sobre nós, Pai. Obrigada por toda a provisão, Pai. Obrigada por toda a estratégia para esse tempo, Pai, onde parece naturalmente falta, haverá provisão, Pai. Onde parece naturalmente escassez, haverá estratégia, haverá provisão, Pai. Haverá dupla honra para essa fase, Senhor. E nós voltaremos ainda mais fortalecidos quando estivermos de uma forma presencial. Nós voltaremos ainda melhores, Pai. Poderemos nos abraçar, nos alegrar, nos lembrar de quantas coisas boas o Senhor fez nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor opera em todas as coisas para o bem daqueles que esperam no Senhor, Pai, daqueles que creem no Senhor. E nós somos gratos por isso, em nome de Jesus. Aleluia, é isso aí, querido. Eu quero que você se prepare. Assim que nós voltarmos com os nossos cultos presenciais, nossos cultos oficiais, no nosso templo, querido, a gente vai fazer uma grande festa. Vamos correr naquela igreja, pular, saltar, sapatear, irmão, dançar igual o Michael Jackson para trás. Vai ser uma festa maravilhosa, amém? Então gere expectativa no seu coração. Amém, Flaviane? Amém. Oh, glória a Deus. Flaviane está aqui, gente, mandando um alô para você. Vamos fazer uma festa poderosa, irmão, linda, e eu aguardo você próximo domingo para a gente fazer a nossa ceia. Vamos fazer uma festa sensacional aqui. Alguns irmãos vão estar presentes conosco, amém? Sempre com todos os procedimentos de segurança, mas nós estamos, irmãos, alegres e felizes porque a igreja está crescendo, a palavra está sendo pregada, irmãos, e nada vai nos parar e nos deter, amém? Querido, antes de você sair, compartilhe essa live com milhares de pessoas, aos quais já tem muita gente aqui conosco. Aleluia, olha lá. Ei, Tá Flaviane, minha cunhada, Andréia Santos. Eita glória, isso aí. Flaviane tá rindo aqui, Andréia. Isso aí, gente, muito bom. Sejamos todos abençoados na prática da palavra. Um beijão, nós amamos todos vocês, amém? Beijo. Glória.